A gente segue com mais informação. O Supremo Tribunal Federal começa a ouvir hoje, segunda-feira, as testemunhas de acusação e defesa indicadas na ação penal que investiga uma suposta trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, apesar da derrota nas urnas. Nesta semana serão ouvidos os depoimentos das testemunhas de acusação listadas pela Procuradoria-Geral da República e também das indicadas pelas defesas dos integrantes do chamado núcleo crucial do golpe. Entre maio e junho estão previstos os depoimentos de 82 testemunhas. Entre elas estão os governadores Tarcísio de Freitas de São Paulo e Ibanez Rocha do Distrito Federal, além do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e o ex-ministro do Turismo Gilson Machado. Os depoimentos começam pelas testemunhas de acusação, marcados para esta segunda-feira. Bogo, o que a gente pode esperar a respeito dessa acusação toda que acontece no Supremo Tribunal Federal contra esse núcleo que supostamente, hipoteticamente, teoricamente planejou um golpe de Estado em 2022? Podemos esperar uma perseguição e condenação dos réus numa sentença, num acórdão que provavelmente já esteja pronto, só aguardando o término desse circo, tá? Primeiro é importante que se diga que no processo penal, João, as testemunhas de acusação, elas são ouvidas primeiro, tá? E a alteração na ordem da oitiva, das testemunhas, pode acarretar até nulidade num sistema comum, num sistema de normalidade. Por quê? Porque existem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Então você só vai se defender no caso das testemunhas, quando você ouve as testemunhas de acusação, aí sim para você questionar as testemunhas de defesa, para ampliar a possibilidade, a garantia do contraditório e da ampla defesa. Agora, voltando à questão inicial, não tem muito o que esperar, porque esse processo é nulo, esse processo nem deveria estar no Supremo. Há uma perseguição, uma vontade, uma questão pessoal do ministro que se julga onipotente, onipresente, ele é tudo, ele é vítima, ele é polícia, ele é delegado, ele é procurador, ele é juiz, ele é ministro, ele é tudo. Ele representa um sistema que pretende tirar o presidente Jair Bolsonaro da eleição de 2026, porque sabe que se o presidente for candidato, ele vai ganhar com uma maioria avassaladora. É uma situação que já está exposto nas pesquisas. Então a ditadura, o establishment, o mecanismo, seja lá o nome qual damos a esse grupo de pessoas que dominam o país, ele já tem tudo pronto para condenar o presidente Bolsonaro. Isso aí é fato, num processo cheio, lotado de vícios, de ofensas às prerrogativas da advocacia, ofensas à Constituição, ofensas ao Código de Processo Penal, um procedimento, cheio de bilis, de ódio, de raiva, de perseguição, mas nós já esperamos que venha a condenação. Faz parte, eu vi recentemente até um dos advogados do presidente Bolsonaro, numa entrevista sobre esse processo, ele dizendo, deixando bem claro isso aí. Tem gente que fala assim, mas então não adianta nem ter defesa. Não, tem que ter defesa, porque há uma possibilidade de uma reviravolta nesse processo, principalmente ali com sanções norte-americanas, porque esse processo acaba ofendendo os direitos humanos, Há uma perseguição muito grande. Agora, nós até comentamos, João, antes de começar o programa, uma matéria, um relatório que saiu do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, indicando algumas organizações criminosas, porque a censura, a perseguição é tão grande que a gente não pode citar o nome das organizações, não pode citar o nome de alguns entorpecentes, porque o algoritmo, a censura que nós temos bloqueia, coloca no shadow ban, na sombra, cai, enfim, faz parte. Então a gente tem que ir com muita calma. E no Rio de Janeiro, teve um relatório da Secretaria de Segurança Pública que foi encaminhada ao governo americano, dizendo que as principais organizações criminosas daqui de Bauru têm ligações diretas
com grupos extremistas, né? Que também não pode falar o nome, né, João? Não pode. Olha o ponto que nós chegamos. Pois é. Tá? A gente tem que fazer aqui por mímica, por... enfim. Não, e aí, Bogo, entra um detalhe que a gente deixa de informar. Sim. Né? A gente não consegue passar a informação para o nosso ouvinte. Antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava conversando sobre os assuntos que nós traremos para você que está acompanhando a gente. E quando o Bogo citou as entidades, digamos assim, envolvidas nessa notícia, esquece. Não dá para tratar. Não, olha o ponto que nós chegamos. Exato, senão derruba o nosso canal. Ó, veja, é um assunto de extrema importância, é um fato aqui que eu gostaria de trazer com mais detalhes, é óbvio, que envolve a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É um relatório onde indicam as principais facções aqui, não sei se facção pode, porque facção não tem o sentido Pode. só da criminalidade, mas enfim, indica essas duas principais facções do Brasil com envolvimento com grupos extremistas do Oriente Médio e um grupo também criminoso, enfim, da Europa. Tá? Tô tentando fazer, porque quem pega o programa aqui fala, poxa, esse cara é louco, esse cara é xarope, ele não sabe o que ele está falando. Mas não é, porque senão cai a página, senão entra numa sombra. Infelizmente é assim. Mas se vocês entendem, esse relatório fez a ligação dessas organizações do Brasil com organizações internacionais, tá? E aí, por que é importante esse fato? Porque aí eu lembro do deputado Bilinski, que teve uma reunião com o Ricardo Pitta na semana passada, e o Ricardo Pitta, ao contrário do que foi veiculado pela imprensa brasileira, que o Brasil falou, não, a gente não considera, nós não consideramos essas facções como entidades terroristas. Aí, isso foi o que passaram para a gente. Aí o Pitta passou lá para o Bilinski, para a deputada Paula Detoni, o seguinte, nós não fomos para o Brasil perguntar se são entidades terroristas ou não, nós fomos informar que elas são. Então, quer dizer, o que vem daqui para frente em relação a esse envolvimento e aí, né, completamente ligado a esse estado de coisas que virou o Brasil com ligação ali. Não à toa, né, um helicóptero solta aqui, um HC aqui, toneladas de um produto ali apreendido libera aqui, aí cai um avião, aí morre um prefeito, aí, para ter uma ideia, o presidente Bolsonaro não anda mais em aviões particulares, ele só anda em voo de carreira. Nem ele, nem os filhos. Por uma questão de segurança, né? Segurança. Por que será? Por que será que um ex-presidente da República, o presidente da República, pressupõe que é o homem mais informado que tem no país, né? Até as agências de inteligência devem satisfação. O presidente não se locomove em aviões particulares. Por que esse medo de um ex-presidente da República? Será que alguém tem dúvida qual que é o medo? Aviões caem, né? Do Teori Zavascki, que era relator da Lava Jato, caiu. Do Eduardo Campos, caiu. Pessoas envolvidas na morte lá enfim. Pois é. Pois é. Tá aí. Esse é o comentário do Eduardo Bogo a respeito dessa suposta trama golpista agora julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Depoimento das testemunhas começa hoje.